E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo onde nós vamos falar desses mangás que estão destruindo o mundo dos mangás por conta de vendas. E dessa vez, gente, é um mangazinho que ele tem só 2 volumes lançados e esses 2 volumes juntos já somam mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. E estamos falando do grande sucesso Kaiju número 8, né? Kaiju number 8 aí, o que você preferir. Então, se você quiser saber mais sobre esse mangá e ouvir aí a minha opinião sobre o porquê que eu acho que esse mangá está sendo um sucesso estrondoso, continua no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudo para vocês. E galera, deixa o seu like aí no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu tô pensando em trazer mais vídeos assim pra vocês, né? De deixar um pouquinho aí meu preconceito com scan de lado, dar uma lida em alguns mangazinhos por scan pra trazer a minha opinião sobre o que eu tô achando, principalmente porque a gente tá em uma época em que tem muito mangá se destacando, muitos mangás com muitos títulos bons que às vezes as pessoas não conhecem. E aí um vídeo assim é uma chance de você conhecer obras novas. Só que é o seu like, a sua visualização que indica se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui. Então já dá uma força aí pro canal com o seu like. E para não perder nenhum vídeo assim, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Só que ativa para ele ficar barulhento, né? Porque aí você põe lá para receber todas as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E se quiser ajudar o canal de uma outra forma, se torne um membro. Clica aí na opção Seja Membro e conheça os benefícios. E, gente, por que Kaiju number 8 chama tanto a atenção assim? Porque ele é um mangá que não tem nem 1 ano de vida ainda e já tá vendendo muito. Ele estreou lá no Japão em julho de 2020. Só que ele não é um mangá que sai na revista Shonen Jump, né? Ele sai ali no aplicativo da Jump chamado Jump Plus. Então ele é um aplicativo exclusivo para obras online, né? Para leitura online. Inclusive é o mesmo aplicativo onde também sai um outro mangá de sucesso extremo, que é o Spy Family. Se a gente for pegar de um ano para cá, os mangás, né, de forma online, as leituras online, eles têm aumentado e muito no Japão. O Japão ainda é um país onde a venda de encadernados é estrondosa e a gente pode ver porque tem mangás que vendem milhões e milhões de cópias, mas a leitura online ela tem crescido muito. Tanto que a Jump Plus ela teve um crescimento enorme nas leituras e de mangás que são lidos pelo aplicativo. Muito se deve até mesmo por essa situação de pandemia que a gente está. Então eu acredito que com a pandemia, né, com o isolamento social, muitas pessoas elas vão para a internet. E através da internet tem muita coisa boa, né, tem muita coisa ruim também, mas você acaba conhecendo muito mais e as hashtags, as redes sociais, elas ajudam mais. Então eu acredito que um dos motivos também por esse mangá estar fazendo muito sucesso é devido à pandemia e devido às pessoas estarem usando ainda mais a internet. E ele é um mangá do mangaka Naoya Matsumoto. E uma coisa muito legal é que o Naoya, ele não chegou a publicar nada tão estrondoso assim. Então ele é mais um desses autores, né, desses apostadores, como a gente aprende em Bakuman, que tiveram muita sorte de já começar, né, com uma obra de muito sucesso. E do que se trata essa história? Na história nós temos os kaijus, que eles são... Kaiju significa monstro, né? A tradução para monstro. E eles são monstros que vivem ali no Japão. Existe uma organização, que é a Organização de Defesa, a equipe de defesa, que luta contra os kaijus, né? Para salvar a humanidade. E depois que termina a luta, né? Fica os corpos ali dos kaijus todos destruídos, existe a equipe de limpeza, que fica responsável por limpar a área. E é aí que entra o nosso protagonista, que é o Kafka. Ele já tem 32 anos, ele tentou entrar para a equipe de defesa, mas ele não conseguiu, ele não passou, e ele atingiu a idade máxima, então ele vai ter que se conformar vivendo ali na equipe de limpeza.
Eu li alguns capítulos desse mangá e eu achei o primeiro capítulo muito legal. Ele é um capítulo que te faz querer ler os outros. E aí eu vou comentar isso um pouco mais depois, mas basicamente o que a gente tem ali no primeiro capítulo? A gente conhece sobre os kaijus, a gente conhece um pouco mais do Kafka, conhece a profissão dele. Ele acaba se tornando, né, o senpai, o veterano de um outro menino que também ingressou ali na equipe de limpeza, porque tem o sonho, né, de se tornar parte da equipe de defesa. E aí esse novato, ele acaba falando pro Kafka que naquele ano a idade máxima foi aumentada devido ao aumento da taxa de natalidade no Japão. Então o Kafka poderia tentar mais uma vez. Depois que eles finalizam ali uma missão de limpeza, eles acabam sendo atacados por um kaiju muito poderoso. O Kafka, ele quase morre, mas ali ele dá um grito estranho e ele consegue derrotar aquele kaiju. Só que lá quando ele tá no hospital, uma parte desse kaiju que ele acabou derrotando acaba entrando dentro dele. Então agora ele consegue se transformar em um kaiju. Só que ele também consegue alternar entre as formas. Então ele consegue se transformar ali em um kaiju completo, também consegue voltar à forma humana e ficar ali alternando em algumas fases híbridas. E ele quer usar esse poder, porque quando ele se transforma em um kaiju, ele fica muito poderoso. E ele quer usar isso justamente para conseguir entrar na equipe de defesa. E como agora ele tem essa oportunidade, então ele segue junto aí desse novato para fazer o teste. E o porquê que eu acho que essa história deu tanto certo? A primeira coisa é que o autor, ele sabe escrever muito bem o roteiro da história. É uma história que não enrola. Então, é igual uma coisa que eu gosto muito no Kimetsu, é isso. É que o roteiro, ele é direto. E tipo, a gente precisa explicar isso, mas a gente não precisa enrolar. E o autor, ele foi muito esperto, porque ele já pensou assim, olha, o meu mangá vai sair em uma mídia que é de leitura online, que acaba meio que perdendo, entre aspas, para esses que saem em mídias físicas, que saem em revista. Então eu não posso enrolar muito, porque assim, gente, se já no físico a gente tem aquela pressão editorial de que se sua obra não dá certo, você tá fora, no digital é pior ainda. Então ele já foi muito esperto. E ele foi tão esperto que ele conseguiu fazer um roteiro onde a história não enrola, onde ele consegue fazer a apresentação de mundo da história de uma forma muito resumida, fazer a gente ficar interessado em querer saber o que acontece na história, porque, olha, eu falo por experiência própria. Eu falei, eu vou ler 5 capítulos desse mangá. Eu acabei lendo 18 capítulos desse mangá. E eu só parei de ler porque eu precisava vir gravar. Então, em questão de roteiro, de narrativa, ele foi muito, muito esperto. A história é uma história muito gostosa de ler. Ela é uma história com um roteiro muito simples, não que isso seja um ponto fraco. Ele soube trabalhar muito bem os clichês, então a gente tem um personagem que é mais velho. O Kafka, ele segue esse estilo padrãozinho desses personagens de shoujo atual. Então aquele personagem com a energia lá em cima, animado, mas que não tem poder nenhum. Porque até mesmo com esses poderes dos kaiju, ele ainda não consegue controlar direito. É uma coisa que ao longo da história ele vai aprendendo a como usar. Só que ele, quando usa o poder no máximo, ele fica muito overpower. E isso chama a atenção das pessoas. Uma outra coisa, ótima utilização de personagens secundários. Os personagens secundários, eles foram apresentados pra gente, às vezes de forma discreta, mas que você fala, poxa, eu preciso saber o que esse personagem faz. Ora, eles são apresentados pra gente também, já mostrando a sua capacidade máxima. Então isso aumenta a chance de você querer também ler o mangá para saber como que aquele personagem vai reagir em determinadas situações. É um mangá que trabalha muito o heroísmo, então todos os personagens eles querem se tornar, né, membros ali da equipe de defesa, eles querem derrotar os kaijus, e ele vai apresentando assim pra gente o plano de fundo desses personagens aos poucos. Então, às vezes, um personagem que você pode começar não gostando, sabendo da história dele, você pode adorar esse personagem depois. Então você já junta uma história que ela é simples de ler, que é uma história simples de entender. Gente, cada capítulo de Kaiju extremamente rápido de ler.
Então você tem uma história simples, você tem personagens cativantes, você tem uma história clichê, que é geralmente o que o pessoal vai gostar, porque a história de Kaiju, ela é extremamente clichê, ela é uma história mega simples. Você tem ótimos planos de fundo, então você junta tudo e você tem aí a receita de sucesso. E só para vocês terem uma ideia de como Kaiju Number 8 tá explodindo o Japão, desde o lançamento do volume 1 dele lá no Japão, esse volume 1, gente, foi lançado em dezembro de 2020. Ele já precisou ser reimpresso 2 vezes. Ou seja, em 4 meses aí praticamente que nós temos do lançamento do volume 1, a editora já precisou reimprimir 2 vezes o mangá. É muita coisa. É assim, o pessoal corre, praticamente o que a gente... não chegou tanto ao Kimetsu, né? Mas para um mangá que acabou de sair, é uma coisa muito difícil de acontecer ele já chegar tendo que ser reimpresso porque ninguém mais acha em lugar nenhum. O volume 1 já ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias em circulação, ou seja, cópias que estão aí para serem vendidas, né? Não necessariamente que ele já vendeu. E o volume 2, que saiu agora, em março, já também tá quase chegando na casa de 1 milhão de vendas. Então, gente, se um mangá com 2 volumes, sem anime ainda, já tá vendendo isso, imagina futuramente como que vai ser. E esse mangá, ele é um hit. Sempre que sai um capítulo novo de Kaiju, ele vira tendência lá no Twitch. Então ele sempre tá nos Trend Topics lá do Japão. E, segundo informações do próprio aplicativo da Jump Plus, cada capítulo recebe a média de 1,5 milhões de acessos. Sendo que algumas vezes o aplicativo cai de tanta gente acessando ao mesmo tempo para ler o capítulo. O mangá, ele já alcançou a marca de 85 milhões de acessos e ele já se tornou o mangá da Jump Plus, né, a mais rápido conseguir atingir essa marca, tanto de acessos no aplicativo, quanto também do número de vendas. Marca essa que até então pertencia à Spy Family, mas que ele demorou ainda um pouco para alcançar essa marca, né, precisando ali de cerca de 3 volumes, com apenas 25, né, 30 capítulos aí, o Kaiju já conseguiu ultrapassar isso e muito. É extremamente provável que esse mangá ele ganhe um anime o quanto antes. E eu tenho certeza absoluta que o anime também vai se tornar um anime de sucesso justamente por conta desses motivos que eu já falei anteriormente para vocês. É uma história que, gente, esse mangá ele foi feito para ser comercial. Eu já imagino um monte de bonequinho dos kaiju, dos personagens ali, porque ele foi desenhado. Se você observar cada personagem, você já fica imaginando aquelas figure action que dá pra fazer com os personagens. Fora do que ele pode vender com anime, dá pra fazer filme, dá pra fazer spin-off. Gente, é um mangá extremamente rentável e com o anime ele tende a se tornar ainda mais uma explosão. E eu não duvido nada que ele chegue no nível que Kimetsu chegou quando ele tiver um anime. Porque se sem anime, só com 30 capítulos lançados, ele já tá dessa forma, imagina quando ele tiver. E Joy, tem chances desse mangá vir pro Brasil? Gente, quase certeza que alguma editora ou as editoras aí já estão tentando negociar esse título. E eu falo muito disso por conta de Spy Family. O Spy Family, o anúncio dele aqui pro Brasil veio muito rápido, porque as editoras já estavam observando, né, que esse título estava vendendo muito bem no Japão, então já deixaram reservado. Eu acho que com Kaiju vai ser a mesma coisa. Se já não tem alguma editora aí, né, com os direitos, só tá esperando aí a hora de soltar esse aviso. Lembrando que Kaiju Number 8 é um nome japonês. Provavelmente, se esse mangá for lançado aqui no Ocidente,
ele venha com o título ocidental da obra, que é Monster Number 8. Porque, como eu falei, kaiju é a tradução para monstro em japonês. Então já se acostumem aí, porque eu acho difícil o Japão permitir que outros países lancem um mangá inteiramente com o título original. Mas é como eu falei, o título não quer dizer nada, né? O que importa é a história. Vamos então continuar acompanhando o kaiju. Eu quero muito ver até onde essa obra vai chegar. Com certeza vai aparecer aí nos tops mais vendidos do ano. E quando a gente tiver mais volumes lançados, eu faço mais vídeos aqui pra vocês, que vocês gostam desses vídeos aí de vendas, né? De saber quanto que o mangá tá vendendo. Então pode deixar que assim que a gente tiver mais informações de kaiju, eu trago aqui pra vocês. E se você gostou aqui da minha análise de Kaiju Number 8, já deixa aí o seu like no vídeo, né? Deixa o seu gostei aí, porque ele ajuda pra caramba. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E coloca nos comentários o que você tá achando de Kaiju Number 8. Vamos comentar aí, vamos conversar a respeito dessa obra e se vir aqui pro Brasil, qual editora que você quer que traga. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou e...